Boa noite, gente. Estamos aqui iniciando mais uma live Reproduz in Vitro. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. É justamente as questões emocionais dos casais que estão se preparando para fazer qualquer tratamento de reprodução. E aqui também vamos incluir sobre aquelas questões daqueles casais que estão naturalmente tentando engravidar, as questões da ansiedade provocada pela falta de êxito na gravidez durante as tentativas depois de um ano, onde a mulher vê principalmente a idade chegando, as situações conflitantes do tempo que dificultam esse período de tentativa de gravidez. Nós vamos conversar com uma psicóloga bastante experiente, pós-graduada, formada, psicóloga que irá trabalhar conosco na Reproduz in Vitro, com os casais que estarão se preparando para a fertilidade, tá bom? Então, fiquem ligados, nós vamos conversar durante os 40 minutos, ela vai nos esclarecer situações de difíceis, situações alegres, situações de expectativa, e vai ser bastante interessante. Não é um tema tão comum para estar se divulgando ou se detalhando, mas vale a pena vocês seguir, que vocês vão ficar bastante esclarecidos sobre essa situação. Mailu está se preparando. Interessante que Mailu começou ministrando palestras na clínica para todas as terças, e como lá a clínica que a gente prepara para a gravidez, ela acabou engravidando, né? Teve neném há pouco tempo, está agora dando uma amamentada no neném, e aí ela me falou que talvez se atrase um pouquinho, está botando o neném para dormir agora, para ela poder ter uma tranquilidade para ministrar esse papo com a gente aqui, tá bom? Mas o interessante é que nós, quando começamos a tratar os casais, sempre falamos a importância de controlar as expectativas. Todo casal que começa um tratamento de fertilização in vitro são casais que investem muito do emocional, investem também uma parte econômica que não é barata. Todo tratamento de fertilização tem um custo econômico mais alto, mesmo que nós facilitemos a forma de pagamento, mas mesmo assim influencia o impacto econômico para a família, né? Mas principalmente os impactos econômicos e emocionais. O emocional é muito complicado, principalmente naqueles casos que não tem êxito, né? Nem sempre nós somos instrumentados para que a gravidez seja 100%. Como é que a gente sabe que a gravidez é 100%? O neném chegar em casa. Nós dividimos a fase de tratamento, as expectativas, aquele fato de que nós somos preparar o embrião e colocar no útero, e em seguida esperar que esse teste dê positivo. Deu positivo, vamos esperar o desenvolvimento desse embrião durante uma fase de mais ou menos 13 semanas, para a gente dar uma luz desse crescimento embrionário. E depois disso, depois de 13 semanas, chegar o bebê em casa. Nesse intermédio, sempre tem sobressaltos, né? E às vezes foge da nossa conduta humana de tratamento para que essa criança chegue em casa. O que é importante é sempre estar preparado para as nuances que são acometidas durante o pré-natal, e também das dificuldades que são para o desenvolvimento do embrião naquele útero de algumas mulheres, né? Então é muito importante esse bate-papo com a Mailu. Ela vai deixar bem claro aqui como é que se prepara
aspecto psicológico e estamos só esperando ela entrar em contato com a gente para que ela entre aqui e vamos lá, Maru, estamos esperando você. Você está aqui, deixa eu ver. Maru já está a postos. Muito bem, Maru. Eu conversando aqui com o Tá pessoal, funcionando direitinho. deu mama direitinho? Boa noite, tudo bem? Deu mama? Foi, trazei um pouquinho por causa do pequeno, que demorou, enrolou um pouquinho para dormir. Ele é a autoridade. A gente é a vontade. Acontece. Aí eu, pronto, coloquei ele para dormir e vim correndo aqui. Atrasou um pouquinho, mas cheguei. Em paz, está tudo tranquilo. Eu já estava batendo um papo com o pessoal que estava assistindo e falando mais ou menos do que você iria ministrar. Eu vou apresentar você e a partir daí o horário é seu, tá bom? Sei. Mas graduada em psicologia e enfermagem, com certificações em psicologia, perinatal, pré-natal, psicóloga da saúde mental materna, pós-graduada em obstetrícia, docência de ensino superior em saúde pública. Tem mais alguma coisa que eu esqueci, Malu? Mas não, basicamente isso. Tem mais uma. Vai ser a nossa psicóloga da Reproduz e Vida, tá? Isso. Muito Tá? bem. Começar lá também, de novo, engravidar. Ai, mas uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Foi muito interessante, eu vou comentar aqui com o pessoal, porque assim, eu comecei a fazer esse trabalho, né, psicoeducativo na Clínica do Senhor, lá na Reproduz, dando essa palestra, fazendo uma sala de espera para as pacientes, né, voltada à saúde mental feminina, voltada também a essa questão perinatal. E já estava planejando engravidar, e esse clima da clínica foi rapidinho. Eu engravidei depois, favoreceu. É verdade. Eu já tenho até brincado com ela. É pai do neném da cadeira da reprodução. Pois Mas é. tá? Nós temos aí 40 minutos para Certo. explicar a situação. E nós sabemos das situações que nós vivemos de sucessos e insucessos. Às vezes, o sucesso aos olhos do homem, né? Porque eu sempre falo que a gente é instrumento daquilo que Deus nos proporciona chegar. E a partir do momento que a gente faz a fertilização e coloque o embrião lá dentro, o limite do homem ali, por mais conhecimento que nós tenhamos de ciência, o sopro da vida quem dá é Deus. Então a busca sempre do casal em busca de quem vai favorecer o crescimento e a formação desse embrião. Concorda? Concordo, exatamente. Todo esse processo gera muita ansiedade e muita expectativa no casal. Na psicologia perinatal, a gente considera que, na verdade, a gestação, o bebê, ele já existe desde antes da concepção. Por quê? Ele existe no imaginário, no desejo desses pais. Então, muitas vezes a gente está passando por esse processo, a mulher está tentante, né, como a gente fala, está tentando engravidar, seja já realizando método de fertilização, ou seja, ela está tentando naturalmente. De qualquer maneira, ela decidiu, o casal decidiu por tentar engravidar, esse bebê já está existindo no imaginário desse casal. Eles já começam a pensar, sonhar, idealizar, pensar nome, pensar como é que vai ser, como vai dar o quartinho. Então, todo esse processo aí já vai gerando uma grande energia, uma grande expectativa desse casal em relação à chegada dessa criança. E o que acontece aqui? Nem sempre a criança vai vir tão rápido quanto o casal desejava. Porque o que é que acontece? O casal vai desejar, não, vamos ter um filho, vamos programar, vamos ter um filho. A nossa expectativa enquanto seres humanos é que nós somos aqui imediatistas. Então a gente quer, desejei ter um filho, quero engravidar logo. E nem sempre isso vai acontecer. Tem todo aquele processo de que a causa pode ser, tem os fatores femininos, né? Os fatores masculinos, tem aqueles fatores quando juntam ambos, e tem aquele processo que a gente não tem uma infertilidade sem uma causa definida, que vai ser investigada. E todo esse processo de se investigar não acontece do dia para a noite, né? Demora alguns dias, semanas, medicamentos, ciclos, né? Todo esse processo até a chegada do neném. Então, isso gera no casal um processo de muita ansiedade, de muita expectativa. E vamos dar um exemplo. Aquele casal que já está assim desejando, planejando e tentando engravidar há muitos anos, o que é que acontece? Questões da própria conjugalidade, questões do casal
também serão prejudicadas ou até afetadas com a espera, podemos dizer assim, da chegada desse neném. Por quê? Até mesmo a vida sexual desse casal vai sofrer interferência. Porque o que acontece é que a sexualidade, né, desse casal, muitas vezes ela vai entrar num processo que ela vai ter como objetivo a reprodução, a fecundação. Principalmente aquele casal que já está há muito tempo tentando engravidar, está naquela expectativa todo mês, aquele processo se vai vir positivo ou não. Então, às vezes, para o casal, as questões dos dois conjugais podem ficar prejudicadas porque eles estão com um foco tão grande nesse bebê, como o bebê é o centro de tudo, essa expectativa tão grande, que pode gerar um sofrimento, ansiedade, até mesmo um distanciamento entre esses dois. É interessante que quando nós preparamos o casal para qualquer pesquisa reprodutiva, nós falamos justamente dos sucessos, insucessos, dificuldades, o que pode acontecer, o que não pode. Geralmente, a gente divide o casal aquele que tenta realmente engravidar durante um ano, e nós sabemos que um casal em sua naturalidade, mantendo o aspecto sexual rotineiro, em um ano, 95 a 99% dos casos engravidam naturalmente se não tiver nenhum impedimento clínico ou ponto que dificulte essa gravidez, né? A partir daí, quando não dá para engravidar, já cria essa expectativa, né? Sabendo qual será o problema, é meu, é seu, é de nós dois. E aí, Então, uma coisa também interessante que eu acho que é importante a gente pontuar. Que, lógico que de uns anos para cá melhorou bastante, tem melhorado quanto mais a gente fala sobre isso. Mas que ainda existem algumas pessoas um certo tabu em se falar sobre infertilidade. Existe aquela cobrança da família, aquela cobrança da sociedade, com comentário, com piadinha. E o que acontece é que, para muitos homens, às vezes, relacionar essa questão dessa dificuldade de engravidar a parceira para eles gera um bloqueio, podemos dizer, gera um constrangimento, porque acha que pode estar relacionado à virilidade. E é importante a gente enfatizar isso, que não tem nada a ver. Virilidade não tem a ver com esse processo da infertilidade que esse casal está vivenciando. E quanto mais a gente falar sobre isso, é melhor, porque vai quebrando esse tabu que tem gente que até hoje acredita. é uma dificuldade muito grande, às vezes, para o homem fazer o exame, em alguns casos específicos. E assim que a gente descobre que o fator da infertilidade masculino, isso ocorre uma frustração por parte dele, né? Nós sabemos que existe um fator econômico que o homem é o que mais se preocupa em bancar esse tipo de tratamento. E assim que descobramos a causa, e o fator masculino é um fator que leva a esse tipo de constrangimento e a dificuldade, porque o que é que acontece? É evitar acusações durante esse processo, né? Ah, você não engravidou, a culpa não é de ninguém, porque houve esse impedimento, não quer dizer que não possa se tentar um tratamento para concluir a gravidez. Concorda? Concordo, exatamente. Aí o senhor pontuou sobre essa questão de um apontar para o outro, essa questão de culpa. Isso vai gerar uma ruptura, uma tensão nesse casal, nesse relacionamento. E o que acontece também é que, para muitos casais, essa busca por ter um filho, por passar por um processo de reprodução, como tem cobrança da sociedade, da família, às vezes eles acabam se sentindo constrangidos de falar sobre isso e acabam se reservando mais, não querendo divulgar, não querendo expor, justamente por conta desse tabu todo que ainda existe. E aí eles acabam se isolando ainda mais e isso gera uma dificuldade no diálogo, na comunicação, vai gerar prejuízos no casal enquanto os dois na sua conjugalidade. Vai além do aspecto apenas sexual, que possa ter um prejuízo deles terem relação somente com aquela coisa assim, como um dever, como na data certinha, que perde a questão espontânea, a questão do romantismo. Vai também um aspecto que pode gerar uma ruptura no diálogo entre os dois. É importante salientar uma coisa interessante. Até alguns anos atrás, se discutia o fator idade, né? E colocar o fator exclusivamente para a mulher. E hoje já se sabe que existe uma perda de qualidade também genética do DNA masculino, que dificulta a fertilidade e até o desenvolvimento, ou levando a abortos durante o processo de gravidez inicial, né?
E aí eu dividi aqui, antes de você entrar, que essas dificuldades de aceitabilidade emocional vêm do processo desde o início, quando não acontece a fertilização, quando acontece e perde, e aquele processo de quando está em avanço no pré-natal e ocorre alguma coisa clínica que leva a um abortamento ou parada de progressão da gravidez. São fases emocionais que são, de certa forma, diferenciadas para cada casal e a aceitabilidade dessas situações é muito difícil para o casal. Nós, médicos, quando descobrimos qualquer problema que ocorra na gravidez, já é uma situação muito constrangedora e a maneira de acesso para a informação a esses casais são muito difíceis. Então, eu acho importante hoje o aspecto da psicóloga no tratamento ou também na preparação desses casais para estar à frente dessas situações que podem vir, não depende de nós, né? Exato. Uhum, porque como a gente estava falando no começo, essa questão que a gente não quer se frustrar, na verdade, né? O ser humano, ele quer, por exemplo, deseja engravidar, quer engravidar logo. Então, todo esse processo, a psicologia perinatal vai acompanhar. O termo perinatal, né? Peri ao redor, natal, nascimento, o que é que acontece? A psicologia perinatal, ela acompanha antes, durante e depois do nascimento. Porque a gente entende que existem implicações psicológicas que vão acontecer, são muito particulares, a gente não pode assim, generalizar que todo mundo vai vivenciar a maternidade, a paternidade da mesma forma, mas que a gente tem que acompanhar o casal antes, durante e depois. Porque até mesmo, o senhor falou sobre essa questão de quando ocorre, né, uma complicação, que realmente é um luto, uma situação inesperada. Mas ainda assim, mesmo que dê tudo certo, questões emocionais podem vir a surgir, questões mal elaboradas lá de trás do casal e tudo, que estava nessa expectativa tanto para a chegada do bebê. Ainda assim, pode acontecer, mesmo o bebê que foi planejado, desejado e tentado, né, por muito tempo, pode ainda assim gerar uma frustração, gerar um processo de uma depressão, tanto na mulher quanto no homem, porque o homem também tem depressão pós-parto. E aí é importante a gente pontuar também assim, vem aqueles comentários da família, dos colegas, assim, ah, mas por que não adota? Como se assim a opção fosse, não consigo ter filho, vou logo adotar. Mas tanto a questão da adoção quanto a questão da reprodução assistida, tem que existir o desejo por ter um filho, o desejo, aliás, digo além, o desejo por ser mãe ou por ser pai. Porque ter um filho por ter um filho é uma coisa, ter e terceirizar e outra pessoa criar. Outra coisa é o processo de se tornar mãe, de se tornar pai, que é uma construção muito particular. Então, ainda que tenha dado tudo certo, as questões emocionais, às vezes até da nossa própria infância, de que forma eu vivenciei a minha infância, que eu tive as minhas relações com meus familiares, o que é que eu quero fazer de igual e o que é que eu quero fazer de diferente dos modelos parentais que eu tive. Então, assim, até mesmo isso é um processo que a psicologia pode acompanhar. Mesmo naquele casal que conseguiu ou não ter filhos, esse processo é muito particular e a psicologia pode acrescentar muito, ajudar muito nessa construção. É verdade. Ultimamente, nós temos a busca do tratamento da fertilidade em casais numa faixa etária mais elevada, devido a dificuldades, etc., o preparo profissional da mulher, que leva a esse retardo de maternidade. E esse atraso e gera uma expectativa muito maior dos resultados, né? Esses resultados. Muitas vezes, mulheres que nos procuram, que já vêm com a baixa reserva ovariana, para que nós possamos explicar a situação dessa reserva, sempre falamos em termos racionais, porque espirituais está entre o casal e Deus, não somos nós que vamos interferir. Nós somos aquilo, instrumento daquilo da vontade dele, não é isso? Então nós explicamos a situação e a partir daquele momento já cria essa expectativa, né? Porque ela já saia dali sabendo percentuais de gravidez, que nós falamos referente a estudos, né, científicos, nós relatamos esses percentuais daquilo que é nos revelado pela ciência, e ela já sai ali com aquela ponta de desconfiança de resultados. É aí que vocês atuam para poder melhorar o aspecto psicológico. Justamente porque, assim, é importante que o casal tenha o pé no chão, né? Ele saiba da situação, porque o que acontece, como foi dito.
Hoje em dia está todo mundo muito voltado a mercado de trabalho, a questão profissional. Então, as mulheres estão, até compartilhar matéria por poucos dias sobre isso, as mulheres estão optando por ser mãe cada vez mais tarde. E tá tudo bem, isso é um processo, está sendo assim cultural, está sendo essa transição que a nossa sociedade está vivendo justamente por essas questões profissionais. O problema é que muitas vezes essas mulheres só deixam para atentar a esse desejo, a essa programação, quando já chegaram a uma idade que já tiveram esse prejuízo nessa questão ovariana. Então, na verdade, deveria ser uma preocupação para algumas desde antes. Então, é importante, como o senhor falou, justamente isso, que tem que o profissional tenha esse cuidado, lógico, de explicar, de orientar adequadamente que, assim, vai ser feito o que for possível dentro da realidade ali, mas que tem questões que vão além, que o casal tem que estar consciente disso e se preparar também para um eventual processo de um luto, porque luto não é só em relação à morte, luto é todo o processo de perda que a gente vivencia. Então, assim, às vezes você vive um processo de luto por conta dessa frustração, pela tentativa, que às vezes de primeira não dá certo, você tem que tentar de novo. E aí, cada tentativa é um reinício, um novo desgaste físico e emocional para esse casal. Interessante que existe um tratamento específico para mulheres que já não ovulam mais, que são as ovodoadoras, né? Aquelas que recebem óvulos de mulheres que doam para que ela possa criar ou ter chance de uma maternidade. Muitas vezes, a aceitabilidade desse óvulo de uma doadora passa por um constrangimento psicológico feminino e até pela aceitabilidade do pai, porque ele vai ser o pai genético e Sim. ela vai ser a mãe fenotípica, né? E vai carregar na barriga, né? Mas vai ser a mãe fenotípica. Então, esse É processo interessante isso, óvulo, porque quando a gente procura a fertilização, a gente entende que o casal está muito, tem muito essa questão de que eu estou transmitindo os meus genes, o legado da minha família, dando continuidade. Então, isso mexe com a questão, assim, narcísica mesmo da pessoa. Isso mexe com esse processo aqui. Eu estou gerando filho, mas terão características que não serão minhas. Como é que eu lido com esse processo? Como é que eu vou aceitar isso cada vez que eu olhar para essa criança? Então, realmente, a terapia vai ajudar nessa aceitação. agora, inclusive, isso não é da parte só da mulher. Tem homens que tem por algum processo ou por algum tratamento, até por quimioterapia, que ela passou por não ter congelado o espermatozoide, não entra como o pai genético e vai ser também outra coisa, vai ser um pai fenotípico, né? E Uhum. aí vai comprar também pelo banco de sêmen o espermatozoide. E aí é que a dificuldade do homem aceitar, porque pelo machismo que ele adquire, ele já tem essa dificuldade da aceitabilidade de ser só o pai genético e não ou o pai fenotípico, não ser o pai genético dessa gestação. E cria uma situação de constrangimento muito grande com a mãe, né? Porque a partir do que descobre que o homem teoricamente se torna estéril, não é infértil nesse caso, estéril, e eles têm o desejo de criar essa família e ter uma gravidez em fase normal, eles teriam que comprar um banco de sêmen e espermatozoide. Aí a aceitabilidade do homem seria mais difícil, não é isso? Aí entra bem aquela questão, como a gente já pontuou mais cedo, do tabu, do constrangimento, dos comentários que às vezes a família, os amigos, as pessoas fazem. Então, a pessoa realmente, o homem, vai ficar mais inibido em falar sobre isso, em tratar isso com uma certa naturalidade, porque para ele em si já vai ser mais difícil ele lidar e aceitar com essa situação sem passar, por exemplo, por um processo de terapia. Imagine para ele, além de aceitar, ainda ter que lidar com as dificuldades, os comentários que as outras pessoas podem me fazer, porque infelizmente a gente sabe que falta empatia em muita gente, né? Então sempre tem alguém na família ou algum amigo que pode fazer algum tipo de comentário que vai gerar um constrangimento, vai gerar uma mágoa. Então, realmente, se o casal vai ter que passar por um processo assim, não é só o processo físico que eles vão ter que passar da fertilização. O processo psicológico, acompanhamento é essencial. E É homem não interessante. costuma procurar muito, né? Tem melhorado, mas homem é mais resistente também à terapia. É verdade. Não é muito comum, né? E até Uhum. para nós indicarmos que o casal procure a parte com a psicóloga previamente ao tratamento,
eles ficam um pouco reticentes para iniciar. E a Uhum. busca da É psicóloga aquela questão, a mulher pode muitas vezes realizar o acompanhamento sozinha, porque também ela se prepara para saber como lidar em casa com o marido, se ele for tão resistente assim. Ou o casal, pode acontecer do casal ir, mas o homem ir sozinho é muito difícil. Para você ter uma ideia, eu tenho pacientes que engravidaram depois de 10 tentativas de fertilização in vitro. Então, eles tiveram a fé e continuaram tentando. Então, é muito raro acontecer que os casais continuem tentando Sim. dessa gravidez e tenham êxito. Nós sabemos que, em termos de por tentativa, o sucesso de gravidez vem ao longo dessas tentativas. Mas aí Uhum. a parte econômica do tratamento, que não é barato, né? Então, Uhum. essa exposição, essa pressão que a parte econômica faz, principalmente por parte da parte masculina, do parte do pai, é muito difícil. Às vezes cria um muro de desejo de tentar com a impossibilidade de se tentar economicamente, né? Porque você Não, sabe que o tratamento de fertilização in vitro é um tratamento caro. É um claro. tratamento que precisa-se de medicações muito específicas, de tratamento laboratorial muito específicos para que dê o melhor resultado, né? Então é importante entender isto. Pessoas que estão ainda com aquele desejo de engravidar, é importante não estar sofrendo, como uma pessoa colocou aqui, que está sofrendo porque não conseguiu engravidar. Essa parte de sofrimento, essa busca, você tem que se permitir ser estudada para saber se a gente instrumentalizando melhoraria esse aspecto emocional e daria resultado para você chegar a uma gravidez. Não adianta você ficar em casa, fechada, sofrendo, sem se deixar estudar para saber qual o motivo que não dá o Uhum. resultado. Não é isso? Então, Importante. essa nós vamos indicar, inclusive, vai entrar em protocolo na Reproduz in Vitro, passar por você, passar pela avaliação psicológica. Isso, evidentemente, se o casal desejar, é importante para poder melhorar esse aspecto da aceitabilidade de tratamento de sucesso ou de insucesso. Uhum. Aí eu acrescento aqui uma informação interessante, porque assim, o fato da reprodução assistida, né, é mais um item que está, podemos dizer assim, acrescentando essa uma certa dificuldade, para que gera uma angústia no casal, mas que, independente dessa questão, só o ciclo gravídico puerperal por si só, ele já é um período de que a gente considera de risco aumentado para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na mulher. Entenda, quando eu falo assim, risco aumentado não quer dizer necessariamente que a pessoa vai desenvolver algum problema, mas que é tanta mudança hormonal, psicológica, social, é tanta transição que essa mulher tem que passar, o casal, mas vamos falar no caso especificamente da mulher agora. É tanta mudança que mesmo aquelas mulheres que não tiveram complicação, engravidaram logo, que tiveram a gestação totalmente perfeita, tudo que desejaram, tudo que idealizaram, ainda assim, o puerpério dessa mulher vai ser uma caixinha de surpresa, pode ser imprevisível. Temos casos que a mulher pode ter não só depressão pós-parto, mas também uma baby blues, um transtorno de ansiedade, outras situações que podem vir a desenvolver no pós-parto, que já começaram muitas vezes na gestação, mas que passaram despercebidas. Então é importante que a gente já considere que o fato desse casal estar procurando um procedimento de reprodução assistida é mais um item que nós devemos atentar para a saúde mental deles. Mas que, independente disso, todo casal, na verdade, que está passando por um processo de gestação e de pós-parto, ele deve ter, o casal deve ter a sua saúde mental também, ter uma atenção, assim, especial, podemos dizer. Porque, como a gente falou, homem pode ter depressão pós-parto, mulher pode ter não só depressão pós-parto, que a gente fala tanto, mas podem ter outras situações também. E que muitas vezes, porque a gente divulga tanto uma maternidade, culturalmente, a maternidade ainda é tão divulgada de uma forma tão romântica, tão idealizada, que as pessoas muitas vezes vão se sentir constrangidas de falar que não estão felizes, que não está sendo como elas esperavam, que estão frustradas. Então, todo esse processo de ciclo gravídico puerperal, a gente tem que olhar não só para a saúde física, mas para a saúde mental desse casal também.
É verdade, isso aí é importantíssimo. E outra coisa interessante é que a satisfação que a gente vê nos casais quando o neném nasce, né? Evidentemente, isso também nos torna satisfeitos pelo trabalho que a gente conquista nesse final, né? E a busca sempre de nós, fertileutas e obstetras, é chegar a esse êxito familiar, com a criança em casa, né? Às vezes, não é possível, né, acontecer isso, e a frustração é de todos os lados, né? Principalmente com parto prematuro, abortamento em curso, que pode acontecer durante a gravidez, é, situações que ruptura de prematura de membrana com 20 Uhum. tão limítrofe, né, para dificuldade de evolução fora da barriga dessa criança. Então, nós vivenciamos isso durante muito tempo e houve uma blindagem de nós médicos para lidar com essa situação. Evidentemente, não passa assim sob um cuidado específico de uma psicóloga, que Uhum. é interessante para que ocorra uma melhora da saúde emocional desses casais. É verdade. Nesse processo todo, existe, lógico, a expectativa do casal, mas também a gente tem que falar que existe também uma certa expectativa do profissional, né? Que está nesse processo, ainda mais como o senhor falou, gente que já está, por exemplo, há 10 anos, já é seu paciente há tanto tempo, você vai acompanhando esse processo todo, essa construção. Aí quando chega no processo que não dá certo, você sente a dor do outro, é o processo da empatia, né? Você Sim, sente a dor do outro, não tem como se ficar indiferente nessa construção. Então é importante também, da mesma forma que a gente está olhando, lógico que não é o mesmo profissional, mas assim, tanto a gente está falando da saúde mental desse casal que está passando pela fertilização, como também nós, enquanto profissionais da saúde, não podemos descuidar da nossa saúde mental também. Porque a gente lida com histórias, com vivências que são muito particulares. é verdade. Essa situação de tanto de ajudar o casal a constituir uma família, isso cria um laço muito íntimo entre o médico, tanto que produz, que ajuda a engravidar, como aquele obstetra que acompanha essa gravidez até o final. Esse laço de intimidade são praticamente 9 meses, nós que tratamos e conduzimos muito mais tempo, né? E um acidente de percurso na gravidez faz isso, essa frustração ser de todos os lados também. Da mesma forma que o final, o êxito nos torna felizes para todos, né? Um acidente durante o pré-natal pode também deixar todo mundo frustrado. Então, essa necessidade, às vezes, a psicologia não é só para o casal, é para o médico também, né? Às vezes se acha uma rocha emocional e, no fundo, não é. E deixa essa dificuldade levar a alguns problemas profissionais futuros para ele. Não é isso? Exato. É que, por exemplo, dentre a medicina, dentro da saúde, a gente tem diversas áreas, mas assim, a simbologia do que representa, desse processo do nascimento, da vida, da chegada de um novo ser, é muito forte, é muito bonito. Então, realmente, o senhor passando por uma série de nascimentos, aí um não deu certo, aquele ali vai impactar emocionalmente o profissional de uma forma assim que a gente não tem como mensurar, porque, como eu disse, cada caso é muito particular, cada história é muito particular e o profissional vai acompanhando esse casal, essa mulher, essa construção. Então, pela empatia, você acaba realmente se envolvendo e acaba se comovendo com essas histórias. Interessante também, que você falou e a gente vai falar agora, é que esse tipo de tratamento leva também à gravidez múltipla. Sim, Múltiplas mudam o aspecto também emocional dos casais, principalmente do pai, que vai olhar para o bolso, né? sim, Principalmente. verdade. Mas as mulheres têm que estar preparadas, porque qualquer tratamento desse de infertilidade pode levar à gravidez múltipla. Não é o nosso desejo que isso aconteça, mas acontece. E vocês poderão, então, tem que estar preparado para absorver isso, não é isso? Porque gravidez múltipla, é lógico, a mulher vai ficar muito mais. A gente fala no aspecto da mulher porque sabemos que na nossa sociedade, ainda assim, por mais que hoje a gente fala que pai não ajuda, o pai tem que dividir, compartilhar tarefa e responsabilidade, mas que ainda assim as mulheres são mais sobrecarregadas, né? Em relação aos cuidados, à casa, ao trabalho e tudo. Então, o que acontece? A gestação múltipla
está muito relacionado a uma sobrecarga materna maior. E fora aquelas pequenas complicações da obstetrícia, né? Que pode acontecer do parto ser prematuro. A gente tem estudos falando que em caso de mãe, por exemplo, de gêmeos, tem uma chance maior a depressão pós-parto. Então, assim, tem algumas características particulares da gestação múltipla que a gente tem que ter um olhar já diferenciado desde a gestação. É isso aí. Então, Manu, estamos fechando aqui 40. O instante passou, né? Nossa, passou muito rápido. Foram 40 minutos nesse bate-papo, muito legal. Fomos a nossa segunda live aqui na Reproduz In Vitro. Você vai estar conosco, se Deus permitir, a partir de julho, agosto, né? Quando estaremos abrindo a Reproduz In Vitro para tratamento de reprodução assistida aqui em Itabuna. Vale a pena salientar que essa clínica é a primeira de alta complexidade do interior da Bahia. Não temos certeza, esse é do interior do Nordeste, mas na Bahia, com certeza, de alta complexidade, para tratamento de alta complexidade em casais inférteis. E você vai fazer parte dela, tá bom? Eu agradeço e gostaria de elogiar, porque assim, a gente sabe que essa questão da reprodução assistida com a psicologia é muito recente. E que no nosso país, infelizmente, nem toda clínica tem um psicólogo perinatal para dar essa assistência emocional que é tão necessária para esses casais. Então, assim, só o fato da clínica aqui já ter esse olhar para a saúde, não só física, mas também para a saúde mental desses casais, isso é maravilhoso. Então, a Reproduz está de parabéns. Obrigado a você, estaremos juntos. Que Deus abençoe. Amém. Estaremos a partir de julho. Estamos nos preparativos finais. Eu acho que é a parte pior da clínica, são os preparativos finais. Você começa a chegar muita coisa ao mesmo tempo, a gente fica meio fora de sintonia para saber o que é que está faltando, mas em julho, final de julho, nós estaremos com ela reproduzindo aqui, tá bom? Um abraço, Manu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.